fala comigo nessa tarde. Eu estou pronto, diga eu estou pronto para ouvir a tua voz. Senhor, nós oramos pelo teu servo que veio de tão longe, Senhor, ministrar esta palavra. Eu sei que tu estás usando ele naquele país ali na América, Senhor, e o Senhor já colocou uma autoridade diferente, Senhor, nele. Fala aos nossos corações, usa teu pequenino, Senhor, porque o Senhor preparou este momento, Senhor, e esta tarde de milagres para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Jair. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar sobre os pés só um pouquinho para lermos a palavra. Os irmãos que podem, abram as Bíblias em 1 Samuel capítulo 1. Eu quero falar sobre Ana, um texto conhecido. Capítulo 1, versículo 1 de Samuel. Enquanto os irmãos vão achando 1 Samuel, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Marcelo Pantoja. Acabei de conhecer, homem de Deus, palavra poderosa. Já anotei e vou pregar, não tem jeito, eu tenho que... Anotei o sermão dele, já vou pregar. Deus seja louvado pela vida do Senhor. O irmão obreiro Marcos de Paula, que foi lá me buscar no aeroporto, e o meu avião, obrigado pelo retorno. Meu avião era 8 da manhã saindo de Campinas, São Paulo, e cancelaram todos os voos por causa do clima. Foi uma confusão, briga, gritaria. Eu me afastei, estava em jejum, fiquei orando e falei: Deus, eu vou chegar e vou pregar. Aí eu fiquei quase 2 horas numa fila e todo mundo reclamando: é amanhã, é à noite. Eu nem me preocupei, porque eu sabia que eu ia chegar hoje aqui. E o rapaz me colocou lá no finalzinho do avião, falou: só tem uma vaga. Eu falei: era minha mesmo, eu sou crente, coloca aí que eu tenho que pregar daqui a pouco. Aí sentei no final do avião, e quando chegou, já estava muito no horário. Eu pensei assim: Senhor, se eu tiver que esperar todo mundo sair, para eu sair, todo mundo pegando a mala, vai demorar uns 30 minutos. Aí demorou um pouquinho, o rapaz falou assim: a saída é por trás. Eu fui o primeiro. Dá outro glória a Deus. Meu Deus, como Deus é poderoso. Eu cheguei aqui e já entrei quase pregando. Então Deus é fiel. Eu trago a saudação do pastor Tiago Felipe, que esteve quarta-feira aqui. Ele jogou uma bomba, um fogo, né? Virou tudo aqui. E então, meu amigo, trago a saudação dele. Trago também a saudação de Leonardo Silva, pastor Leonardo Silva, meu melhor amigo. Tem outros amigos, quando eu falo, os amigos ficam bravos comigo, mas pastor Leonardo Silva é meu melhor amigo. E também da minha esposa, Janaína, que está lá em Nova York, assistindo agora. Tá lá. Te amo, meu amor, ela me apoia. Cantora também. Em dezembro nós vamos vir aqui, quem sabe Deus prepara. Tá lá, está trabalhando e me assistindo. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Um texto muito conhecido, versículo 1. Tá aqui, eu vou ler até a projeção aqui, tá? Para ficar melhor aqui, para todo mundo seguir. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, a da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. 4. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Preste atenção nesse detalhe: todos os seus filhos, não era um, alguns. E todas as suas filhas, não era uma, algumas. Versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente. Preste atenção nisso, eu vou começar pregando aqui. Porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E você diga amém. Tudo bem, querido? Tudo certo com a gente? Bora? Começa aí, deixa Deus te usar, tá? Daquele jeito que a gente treinou espiritualmente. Pode se sentar.
Obrigado. Rapaz, desde quando eu cheguei, eu estou olhando para você, parece que eu te conheço de algum lugar. Deve ser do céu, né? Hein, Vaso? Quem sabe a gente descobre aí até o final do culto. Deixa eu ouvir o teclado. Meus irmãos, fiquem ligados. Tenham a liberdade de se manifestar com o que você tem. Pode ser glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, fica à vontade. Eu vou começar pregando. Cada pregador tem um estilo. Eu sou amigo da maioria dos pregadores, aqueles mais pentecostais do Brasil. Eu sou fã de pregador que... Eu vou falar para vocês, eu sou fã de pregador que grita, corre, roda. Eu sou do manto. Mas Deus não me fez pregar igual eles. Eu fico, meu Deus. Irmão, se eu gritar igual esses pregadores gritam assim, eu grito, no segundo grito eu desmaio. Então, o que me chama a atenção nesse texto que vocês conhecem muito bem é que assim, Deus cerrou a madre Diana. Então, a pergunta que não quer calar: por que Deus cerrou a madre Diana? Vocês sabem que a esterilidade na cultura antiga era vista como uma maldição. Uma mulher que não tinha filhos, ela era vista como uma mulher que não possuía o favor de Deus, uma mulher maldita. E quem era estéril tinha a vergonha da sociedade. A mulher que não produzia filhos, não gerava, era uma mulher amarga, infeliz, marcada pela sociedade, triste. E aí a gente se depara com uma mulher que é uma mulher fiel, uma mulher que vai na tarde da bênção toda semana, faça chuva, faça sol, por anos, ela está lá: salva o meu marido, salva o meu filho, traga a cura, abra a porta. Mas o próprio Deus decidiu cerrar a madre Diana. E vocês sabem, e está implícito no texto, que a Ana, por anos, foi no culto, orou, chorou, voltou sem resposta. Por que está implícito? Porque a Penina tinha filhos e filhas. Eu já ouvi alguns historiadores, pregadores dizerem que quando o marido de Ana diz para Ana assim: não chora, eu não sou melhor do que 10 filhos. Alguns subentendem que a Penina tinha 10 filhos, porque ele está se referindo aos 10 filhos da Penina. A Penina tem 10, mas você tem o meu amor. Não serve. Ela chorava mais porque o marido não entendia que ela precisava gerar. E eu quero colocar um tema nessa mensagem hoje, e o tema é: você vai gerar. Não, para melhorar, você nasceu para gerar. E aqui, para as mulheres que já têm filhos e não quer ter mais e não deram glória, calma. Eu não estou falando só de filhos. Agora acho que você vai dar glória, né? Na hora que eu falei, vai gerar, meu filho, pelo amor de Deus, tá bom, já tenho 3. Sua mente já voou, né? Então vamos lá. Eu não estou falando só de filhos. Todo ser humano nasceu para gerar projetos, gerar ministérios, gerar sonhos, gerar discípulos. Todo ser humano nasceu para passar nessa terra e deixar um legado. Quem passa por essa terra e não deixa o legado, não entendeu o propósito da vida. E eu sei que tem gente aqui que não está gerando por uma série de situações que você enfrentou na vida. Mas eu vim com a palavra profética lá da América: a partir de hoje você vai gerar. Eu fechei o olho, abri rápido para ver quem não tinha dado glória, nem tinha se manifestado. Teve gente que não fez nada, nem deu glória, nem aleluia, levantou a mão, não fez nada. Misericórdia mesmo, mas até o final você vai reagir, eu tenho certeza. Fala para a pessoa que está do teu lado: você nasceu para gerar. Fala assim: você nasceu para influenciar. Você nasceu para deixar um legado.
Você nasceu para fazer a diferença. Mas a pergunta que não, eu estou sentindo muito a graça de Deus aqui. A pergunta que não quer gerar, não quer gerar, a pergunta que não quer calar. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Então eu vou falando, se for forte você reage, se não for forte você fica olhando para mim. Porque, primeiro motivo do porquê Deus cerrou a madre de Ana. Ana precisava. A próxima vez eu vou mandar o sermão antes, se Deus me der o sermão antes, vou mandar para passar no telão. Achei tão bonito, é chique, pá, você já vai, pá. Primeiro motivo, Ana precisava ser preparada para gerar um menino que seria a resposta para uma geração. Então o que Deus fez? Por que Deus cerrou a madre de Ana? Deus segurou a madre de Ana, cerrou para um tempo específico. Gente, vocês estão aí? Vocês me ouviram? Deus cerrou a madre de Ana para um tempo específico. Existia um tempo específico. Então a criança que ela ia gerar seria um menino especialíssimo. Um menino que seria profeta, sacerdote, juiz. Um menino que iria promover a transição do período dos juízes para o período dos reis. Não era qualquer menino. Não eram os 10 meninos da fofoqueira. Não eram os 10 meninos da invejosa. A fofoqueira invejosa, ela engravidava, terminava, engravidava, terminava, engravidava, sem propósito, aleatório. Eu acho que era para pensão, porque o homem era rico, ela queria mais dinheiro. Devia ser isso, para ficar em casa sem trabalhar. É isso aí. A vida dela, a produção dela era gerar filhos sem propósito. Deus cerrou a madre de Ana porque tinha um propósito e um tempo. Ela sofreu e não entendeu, mas quando veio, ela falou: meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu não tinha chorado tanto. O que o Espírito Santo me mandou dizer aqui para algumas mulheres e homens: esse choro vai acabar. O tempo já está chegando. Pode levantar as mãos. Mãos levantadas de quem confirma a profecia. O tempo de chorar está acabando. Deus não demorou e não foi injusto. Deus segurou para um tempo certo. O que Deus vai te dar não é aleatório, tem propósito. Quem crê? A empresa que Deus vai te dar é uma empresa que tem propósito. O filho que Deus vai te dar é o filho da promessa. Esse filho que Deus vai converter no tempo, ele será um pregador. Não é aleatório, não é coincidência, não é aquela vitória que tem gente que conta, não é, cantor? Deus me deu um carro, depois de 6 meses a financeira leva. Deus me curou, depois de uma semana morre. Deus me deu, abriu a porta, depois fecha e ela vem chorar. Não estou falando disso aí não. Eu não estou falando de fake news. Eu estou falando de vitória mesmo. Não é só um filho, é um profeta. Meu Deus! Não é só um carro, é um cargo para ir para a vigília, é um cargo para abençoar pessoas. Não é só uma casa, é uma casa para ter oração, é uma casa para ter encontro com Deus. Não é só uma empresa, é uma empresa para abençoar missões. Agora o que eu vou falar aqui, Deus falou para mim no avião, Deus falou para mim no fundão do avião. Eu anotei no meu iPad. Segundo, Deus guardou o ventre de Ana para um tempo específico. Por quê? Escute isso. Um dos segredos da vida é entender e aceitar e viver o tempo com os seus ônus e os seus bônus. Deixa eu explicar. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui tem 2 tempos. Tudo tem o seu tempo determinado. É o tempo comum, são as estações. Tempo determinado: verão, inverno, primavera,
outono. Aliás, no avião, Deus falou e eu anotei: ninguém escapa das estações. Rico, pobre, crente, ateu. Verão é verão para todo mundo. Inverno é inverno para todo mundo. E um dos segredos da vida é entender o tempo. Porque aí, o sábio continua. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir. No tempo de chorar, chora bastante, porque vai passar. Chora tudo que tem que chorar. Aliás, chora logo, porque aí passa mais rápido. Chora tudo que tem que chorar, porque o tempo de rir vai chegar. O que eu vou dizer, talvez você nunca ouviu nenhum pregador dizer. Eu não tenho intenção de falar coisas inéditas aqui, mas eu penso que talvez você nunca ouviu. A Ana não entendeu o tempo, por isso ela se vitimava tanto e chorava tanto e ficava tão mal. Chorava muito. E ela ficou anos chorando. E detalhe, chorar não é um problema. O problema é você chorar, vir para o culto chorar e voltar pior do que você veio. Porque quando ela chegava no culto, ela piorava. E Deus ficava em silêncio, ela voltava pior do que ela entrou. Se ela tivesse entendido que era um tempo para um propósito, ela estaria consolada. Mas ela não entendeu. E tem gente aqui que não entendeu, e você quase se afastou. Aliás, tem gente aqui que o Espírito Santo está dizendo que estava com dificuldade de ter uma relação íntima com Deus, porque de alguma forma o seu inconsciente culpou a Deus pela traição do marido. Aliás, o seu inconsciente culpou a Deus porque o seu pai te abandonou, e você tem uma necessidade de paternidade, e você tem essa dificuldade de se relacionar com Deus, e você não consegue entender que às vezes Deus permite algumas coisas para te treinar, para te fazer uma referência nessa dor. E às vezes a gente culpa Deus, e a gente fica com esse bloqueio, a gente não consegue se relacionar. Eu quero te provar na história de Ana, que no dia que ela entendeu isso e mudou a oração dela, o milagre chegou. Ela só chorava, se lamentava e voltava para casa. Chorava, se lamentava e voltava. Ela não entendia que tem semanas. Eu vou falar um negócio que eu acho que não vai ter glória, mas eu tenho que falar. Campanha é uma bênção, eu creio em campanha. Voto é uma bênção. Mas às vezes você tem que fazer uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 10 campanhas. 10 campanhas de 7 sextas-feiras. 20 campanhas de 7 sextas-feiras, até que o céu se abra. E enquanto você está fazendo a campanha, vem para frente em toda. Hoje é terça, né, gente? É terça. Venha para frente toda terça-feira. Todo pregador que chamar, você vem. Se ele não chamar, você vem também. Vem, ora, chora, não desanima, fica firme. Se você não entendeu o que Deus está fazendo, só entenda que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele não desistiu de você. Nesse tempo de chorar, chora, mas se prepare, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Grava o que eu vou dizer. O que Ana estava gerando era muito poderoso. Para ela suportar esse nível de geração, ela precisava estar pronta. Gente, agora vai subir o nível. Ela precisava estar pronta para gerar um Samuel. Então Deus pensou, eu preciso treinar ela. Como eu vou treinar a Ana? Já sei. Vou treinar ela no nível do sofrimento, e eu vou colocar a Penina para ficar no pé dela, provocando ela, para treinar a paciência dela. E aí, como ela não podia ter filhos, o marido, na época podia, era uma permissão de ter uma outra mulher para gerar filhos. E você sabe
Então a Penina veio e gerou vários filhos. Na hora de ir para o culto, e a Ana, eu quero que você imagine, tá? Igual aquela série Netflix que você assiste, aquela novela que você fica emocionada, o futebol. Então vamos lá. Então eles iam para a igreja, a Penina, a Ana e o marido. Chegando lá, diz o texto que Penina se tornou a competidora de Ana. Então a sua competidora no culto ficava provocando Ana, para que a Ana ficasse brava. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu já li, sei lá, mais de 100 vezes, 1000 vezes, sei lá. Toda vez que eu leio, eu fico impressionado, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como pode? Só Deus para permitir uma coisa dessa, porque não faz sentido. Só faz sentido se é Deus treinando ela. Vem comigo, vê se faz sentido. Uma mulher que tem 10 filhos, tem bastante filhinho para criar, né, irmã? Quem tem 3 dá trabalho. Quem tem, né, dá trabalho, é assim, a mulher fica ocupada, né? Quem tem 2 filhos, levanta a mão aí, 2 filhos. É fácil cuidar de 2? Quem tem 3 aí, levanta. É fácil cuidar de 3? E quem tem 10? Quem tem 10 tem tempo de ficar falando da vida dos outros? Quem tem 10 tem tempo de ficar cuidando da vidinha dos outros? Acreditem, a Penina achou tempo para deixar os 10 e ficar provocando a Ana. Mas gente, isso aqui não faz sentido. Repita assim, pregador, não faz sentido. Agora, olha o que diz o texto. A Penina se tornou competidora da Ana. Competiu o quê? Se a Ana tinha 0, ela tinha 10. Não tem competição, né, gente? A Penina ganhou de 10-0, não é? Mas o texto diz, a competidora provocava a Ana. Preste atenção, isso é inconsciente, tá? Quando você fica prestando muita atenção na vida de outra, é porque essa pessoa te incomoda bastante. Você está aí? Você já teve aquela impressão assim, que a pessoa é mais rica que você, tem mais dinheiro que você, é mais bonita que você, mas quando você passa, você vê a cara de inveja dela? Você fala assim, meu Deus, ela podia trocar, dar o dinheiro dela para mim e ficar com a inveja. Você não fica confusa? Gente, ela tem tudo, ela ainda fica falando da minha vida. Como pode? Eu fiquei pensando, Espírito Santo, me explica isso aqui. Por que a mulher que ganha de 10-0 tem inveja da Ana? Provoca a Ana. Fica no pé. A Ana já ficava triste do culto. E ela ficava provocando. Você não tem filho, né? Você não sabe o que é mamadeira, né? Você não sabe o que é fralda. E a Ana ficava, chorava. Mas o texto diz que ela fazia isso, pastor, para provocar a Ana, que ela queria que a Ana reagisse. E a Ana só chorava. Prepara para dar um glória. O que incomodava a Penina é que apesar de ela ter 10 filhos, quem tinha o amor do marido era a Ana. A Penina falava assim, não é possível. Quanto mais eu faço filho, mais ele ama a outra. Você está aí? Então, às vezes você fica se comparando. Isso aqui Deus me deu agora, inédito aqui, ó, desceu agora. Às vezes você fica se comparando. Ah, aquela lá é mais bonita, aquela lá tem um carro, aquela lá, olha a empresa dela. Aliás, se o Instagram está te fazendo mal, deleta. Se você ficar abrindo Instagram, Facebook para ver a vida dos outros, a beleza dos outros, o carro dos outros e se sente mal, tira essa miséria da sua vida. Então às vezes a gente fica se comparando e fica chorando e pensando, meu Deus, olha, ela tem, olha os filhos que lindos, eu não tenho nenhum. Olha o carro que ela tem, eu não tenho nenhum. Ah, é? Mas você tem o que ela não tem. Você tem a graça. Você tem o amor do seu Pai. Você tem a graça do seu Deus. Eu vou falando e você vai dando glória. Você tem os dons espirituais. Você tem a promessa em cima da sua cabeça. Você tem a bênção de Deus. Não é sobre dinheiro, é sobre a bênção. Não é sobre cargos, é sobre o chamado. Não é sobre dinheiro, sobre fama. É sobre o que você carrega. O que você carrega não tem preço. É por isso que tem muita gente que tem inveja de você. A
Ana, por um tempo, não entendeu o tempo. Quem entendeu até aqui, diga amém. A Ana, por um tempo, também não entendeu que mesmo sem filhos, ela ainda era amada pelo marido e amada por Deus. E ela carregava uma promessa. Grava isso. Eu vou deixar alguns minutos para a gente orar no final. E eu sei que você vai sair daqui se sentindo a mulher mais acolhida, rica, amada, o homem mais acolhido, rico, amado de Brasília. Você pode não ter agora, mas o teu Deus é poderoso para te dar amanhã. Tem uma promessa aí de coisas de muitos anos que Deus falou, e os traumas e as pessoas quiseram enterrar isto, mas Deus está me dizendo: esta tarde você vai voltar a sonhar. Quem toma posse, levanta a mão. Grava o que eu vou dizer, e você tem que anotar. Quando Deus quer fazer crescer e gerar algo poderoso em nós, pastor, Ele permite uma competidora ou um competidor surgir no nosso caminho. Porque a Penina provocava a Ana. A Ana tinha graça. A Ana tinha o amor do marido. E a Ana, isso é importante, isso aqui vai falar com alguém, não podia ser tocada. Então eu entendo porque a Penina ficava: vem, levanta daí, vem, faz alguma coisa. Eu não estou te xingando, você não faz alguma coisa. Só que a Penina nunca tocou em Ana, porque tenta tocar em mim, Satanás. Vem que tem, chega perto, que Deus mata e não vai preso. Tenta, eu vou dar o troco. Sabe qual é o meu troco? Jejum e oração. Vem, me prova, me ameaça na internet pra você ver. Eu vou abrir uma campanha. Aí o que Deus quiser fazer, eu não sei, o problema é dele. Tocar em mim, não. Reage, a irmã reage. Você está com medo do quê? De ameaça, de fofoca, da macumbeira? Matei o sapo, bateu o rato. Para com isso. Você está protegida. Grave isso. Todas as vezes que Deus quer nos elevar num nível de excelência para cumprir uma promessa, Ele nos treina. E geralmente Deus nos treina no nível do sofrimento. Deus nos treina no nível do silêncio. Tem gente balançando a cabeça assim, ó. Deus às vezes permite uma penina no nosso caminho. E eu vou soltar algo para você dar um glória. Que bom que você não reagiu. Você queria processar, você queria baixar o nível, você queria bater na cara dela. Mas que bom que você não bateu na cara dela. Que bom que em vez de você bater na cara dela, você veio para o culto. Eu descobri o porquê a Penina falava: vem, fica brava, bate na minha cara aqui, você não é crente? Porque a Penina tem um espírito de rasteira, de barraqueira, aquele povo que grita, fala alto, grita, bate na cara dos outros, chama a polícia. Ela era assim, e ela queria que a Ana chegasse nesse nível. A Ana só chorava. Porque se a Ana sai do seu lugar de adoração e entra no nível da Penina, ela perde a bênção, ela se torna igual. Aí a Penina diz: você não é crente, agora está batendo na minha cara. Você não é crente, crentinha, eu sabia que você não ia aguentar. Ela vai ficar lá falando com o vento e ameaçando quem ela quiser. Deus está falando fortemente com alguém aqui. Meu Deus, ela vai ficar lá e você vai ficar aqui adorando. Ela vai ficar lá e você vai ficar aqui adorando. Eu já vou falar o que eu vou falar no final da pregação agora. Mas quando nascer o Samuel, ela vai ter que calar a boca dela. Assim diz Deus: vai ter um cala-boca do céu. Mas não é você que vai ficar na internet jogando indireta. Para com isso. Para com essas indiretas. Quem vai calar a boca do Satanás e da Penina é o fruto que você vai gerar. Quem vai gerar, levanta a mão para o céu. E por 30 segundos eu quero que você já agradeça
agradeça a Deus, porque Ele vai abrir um novo tempo, inaugurar um novo tempo. Você pode glorificar e agradecer. Pode glorificar e agradecer. Eu falo em línguas, adore. Entra no clima da adoração, que daqui a 5 minutos nós vamos orar. Entra no clima da adoração e vai dizendo para Deus: eu estou aqui, eu não vou aceitar menos do que o teu milagre. Eu nasci para gerar. Eu não aceito mais a ameaça de Penina. Eu não vou ficar paralisada. A pergunta que Deus me mandou fazer esta noite: o que está te impedindo de gerar? O que te impede de gerar? E eu vou dizer, pastor, que algumas pessoas param de sonhar, de construir coisas poderosas em Deus, por conta de traumas, traições, decepções, angústias, falências, dores, luto. Eu não estou pregando para as paredes. Tem mulheres aqui, homens, que precisam a partir de hoje reativar. Tem uma turbina dentro de você que estava meio desligada. Eu estou vendo gavetas sendo abertas, projetos que estavam dentro da gaveta saindo da gaveta. Eu estou vendo livros sendo escritos. Eu estou vendo DVD sendo gravado. Eu estou vendo concurso sendo inaugurado. Eu estou vendo faculdade sendo começada. Por que você não está dando glória? Eu estou dizendo que tem uma unção, Uramaia, Remacatama. Eu estou dizendo que tem uma unção esta tarde aqui, que vai fazer a gente voltar a gerar. O espírito de comparação vai cair, essa fraqueza vai cair. Chegou o tempo de gerar. Eu estou vendo mãos levantadas e estou vendo lágrimas nos olhos. 3 perguntas para a gente terminar. Primeiro: o que está te impedindo de gerar? Não me responda, pensa. Segundo: todos os recursos que você precisa para gerar estão dentro de você. Você tem todos os recursos necessários. Fica aí, tá? Eu já chamo, obrigado. A gente não combinou, eu combinei com ele, não combinei com você. Todos os recursos que nós precisamos para gerar estão dentro de nós. Olhe para mim. Pare de culpar a Penina. Tira os olhos da Penina. Se concentra no que Deus te deu. Se você ficar gastando energia, repetindo, ligando: olha quem falou de mim, eu vou processar. Aí é o dia inteiro, liga para uma, liga para outra. Eu não fiz, eu não sou eu sou inocente. Você fica o dia inteiro gastando energia com a Penina e não se concentra em gerar. Agora eu vou te dar o segredo de gerar. E é uma pergunta e depois o segredo para a gente orar. Você já fez tudo que deveria ser feito para gerar o seu milagre? Porque a Ana foi num estágio. Primeiro estágio, pastor, chorar. Segundo estágio, não responder. Ótimo. Mas ela ficou anos chorando sem responder, que já era bom. Só que ela não gerava. Um dia ela falou: não dá mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ver a minha inimiga prosperando, gritando na minha cara, e eu sem argumento. Vou subir o nível. Então a Ana percebe, pastor, que ela não tinha feito tudo. Porque se você quer o que você nunca teve, você tem que fazer o que nunca fez. E tem gente que vem nessa campanha já há anos, mas ela assim, é café com leite. Ela vai, mas não vai. Vota, mas não vota. Ora, mas não ora. Vem, mas não vem. Chama para frente, ela vem assim. Hoje nós vamos reproduzir o que Ana fez. Nesse dia do texto que nós lemos, Ana
foi para o chão, preste atenção. Começou a chorar. E eu vou usar as minhas palavras para o que ela falou. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou percebendo que se eu não subir o nível, eu vou ficar aqui o resto da vida na igreja, e eu não vou entender e receber tudo que o Senhor tem para mim. Mas agora eu quero fazer um voto. Ô cantor, você que está empolgado com a pregação, vamos lá, ofereço para você. Existem vitórias que com louvor e oração a gente recebe, mas tem vitórias, tem que ter voto. E o voto dela foi mais ou menos assim: Senhor, eu estou percebendo que aqui no culto não tem profeta, porque os filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles estavam roubando a igreja, se prostituindo. Então a Ana ia, chorava, e o culto também era frio, não acontecia nada. Ela disse: Senhor, me dá um filho, e eu prometo que eu te devolvo um profeta. Eu não quero filho para mim, eu só quero gerar. O filho não vai ser meu, o filho é para tua glória. O senhor não me conhece, eu vim a primeira vez, o senhor nem sabia como eu pregava, o senhor não me contou nada, mas eu vim com a ordem de Deus. Essa tarde, assim diz o Senhor: não importa o seu passado, não importa quem te provocou, quem te traiu, quem te abandonou, não importa quem está te pressionando, diz Deus, faz um voto. Nós vamos orar daqui a pouco, eu vou chamar a cantora, eu estou olhando o tempo aqui. Faz um voto. Qual foi o voto de Ana? Só deixa eu gerar. Eu prometo que quando desmamar, eu coloco no altar. Hoje, enquanto nós estivermos orando, você vai fazer um voto com Deus. E o voto é seu. Eu não sei se vai ser dinheiro, eu não sei se vai ser o seu tempo, porque tem gente aqui com talentos enterrados, Deus falou para mim. Gente que vem se escondendo, fica ali atrás, só quer a vitória, mas não quer se envolver. O que você vai gerar é para a glória de Deus. Tudo que vai acontecer a partir desta tarde na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. A partir de hoje, eu não sou melhor do que ninguém, nenhum pregador, mas eu vim com algo específico essa tarde. Chegou o tempo de você subir de nível, chegou o tempo de sair do bom para o ótimo, chegou o tempo de gerar um milagre sobrenatural, chegou um tempo de ver o que você nunca viu, ouvir o que você nunca ouviu, perceber o que você nunca percebeu. E a pergunta do Espírito Santo para a igreja é: você recebe, aceita essa palavra? A resposta de Deus para Ana foi o voto dela. Quem sabe, você estava esperando um profeta falar. E como eu vejo a empolgação, pastor, das pessoas quando Deus usa um profeta, vai lá, coloca a mão na cabeça, revelação. As pessoas esquecem do que o pastor falou, o pregador falou. Esses dias eu fui na igreja na América, preguei, foi lindo. No final Deus me deu uma revelação poderosa para o rapaz. O rapaz ficou louco, impressionado. No final a igreja ficou falando: meu Deus, como Deus se usa na revelação. Eu falei: não, irmão, é a palavra mesmo. As pessoas se empolgam com a revelação e está tudo bem, é ótimo. Mas esta tarde o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: sobe o nível, faz um propósito. Tem gente aqui que precisa fazer um voto para orar, para jejuar. Faz 10 anos que você não jejua, faz 5 anos que você não ora, faz 5 anos que você não dizima, faz 10 anos que você não oferta. E tem gente aqui que no final vem, ele nunca ofertou nesse culto, pastor. Nunca, desculpa, cantora, meu Deus, nunca ofertou. Olha para mim, tem gente aqui, cantor, que pode subir. Vem, fica de pé, por favor, igreja. Fica de pé. Sim, ótimo. Se posiciona aí. Tem gente aqui que há muito tempo
vem aqui, pastor, nunca ofertou. Olha aqui, segura aí, nunca ofertou. Então agora você vai fazer um voto. Eu não sei se é oferta, seu tempo, eu não sei o que é. Você vai votar. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro, se tem alguém aqui que estava afastado e quer voltar para Jesus agora e fazer uma aliança com Ele, para que a partir de agora você tenha bênçãos incontáveis, sai do teu lugar e vem. E em seguida, eu quero aqui na frente as mulheres e homens que vão fazer um voto com Deus, para que a partir de hoje Deus libere bênçãos que estavam seguras na eternidade. Deus cerrou a madre de Ana, mas quando a Ana voltou, a porta se abriu. Ela saiu daquele culto pronta para engravidar. Engravidou e nasceu Samuel. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que hoje vai sair desse nível e vai fazer um voto com Deus, vem para cá, vem correndo. Eu estou olhando o relógio ali, vem. Nós vamos orar juntos. Vem. Eu estou vendo gente trazendo lá a foto. Pode trazer. Se espalha aqui. Eu não sei qual é o seu Samuel. Se espalha aqui. Isso. Enquanto elas cantam, se espalha aqui na frente. Nós vamos orar. Isso. Ô glória.